University of the People. Vale a pena ou é só marketing? Oi, eu sou Isabela Elias, tenho 17 anos, sou escritora e atualmente estudo na University of the People, buscando meu bacharel em Ciências da Computação. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como tem sido a minha jornada até aqui, porque nesse mês já vai fazer 6 meses que eu estou estudando nessa universidade e eu quero dar o meu review depois desses 6 meses. Universidade, gente, o que é a University of the People? Eu tenho alguns conteúdos falando disso, especialmente com a minha mãe, que a gente tem até uma live juntas no Instagram. Então, se você ainda não me segue por lá, é IsaBC e o da minha mãe é CrisABC, então vai ficar fácil de você ver. E lá eu já falei um pouquinho como foi o meu processo de entrada na universidade, como é que funciona tudo isso. Então, se você tem dúvidas, quer conhecer um pouco mais, vê lá a nossa live, tá no Instagram da minha mãe, CrisABC, como eu falei. Então, provavelmente você vai entender um pouco melhor do que eu vou falar aqui hoje. Primeiramente, começando pelo que eu acho que é o mais importante até agora, que é o conteúdo. Ele aqui eu coloquei nos pontos fortes, porque, gente, eu vou ser sincera com vocês, tá? Antes de começar na universidade, eu nunca tinha estudado muito bem essas coisas de ciências da computação. Literalmente nada, gente. Eu era totalmente leiga do assunto. Ainda sou um pouco, mas um pouco menos. Eu acho que eu tô melhorando um pouco. Mas, vindo de uma pessoa que nunca tinha estudado o assunto antes, eu amei o conteúdo, gente. Ele é muito straightforward, tipo assim, é um negócio que é direto, não tem encheção de saco. E é um material muito objetivo, eu acho que eu me identifiquei muito com a metodologia que eles usam, porque é um negócio prático, é fácil, é assertivo e dá muito espaço para você fazer sua própria pesquisa e você ir atrás do conteúdo da forma que você quer. Bom, gente, o segundo ponto positivo, gente, é a flexibilidade. Sendo uma faculdade online, como eu disse, ela não tem aulas ao vivo, nem aulas gravadas, fica muito fácil para eu conseguir encaixar ela no meu schedule, na minha agenda, de uma forma que não atrapalhe nem os meus estudos, nem a minha rotina que eu já tenho aqui em casa, porque não são só os estudos, né? Tem que arrumar a casa, tem a minha vida social, porque a gente não parece, mas eu tenho uma vida social, sim. Importante. Então, é uma universidade que, assim, ajuda muito. Por exemplo, algumas semanas atrás eu fui numa feira de artesanato e é bem no final de semana. Pra quem não sabe, a universidade começa sempre quinta-feira, então é complicado quando se trata do fim de semana. Então, o que eu fiz? Eu já tinha adiantado toda a matéria daquela semana, entre a segunda e a quarta. Na quinta, eu só enviei tudo e já tava livre, sabe? Não precisei me preocupar de como que eu ia usar o meu fim de semana para estudar ou fazer outras coisas. Então, essa questão da flexibilidade é algo que fala muito comigo, até porque o modo que eu aprendi, gente, desde os 9 anos, eu tinha muita flexibilidade para fazer o que eu quisesse, tanto em casa quanto com a minha família. Então, é só mais um power-up, sabe? É uma coisa a mais, assim, mas que pra mim é essencial. Pra fazer o que eu quiser. Terceira coisa, gente, que tem se mostrado desde o início muito boa também, que é um ponto positivo, é o preço, tá? Desde que eu comecei também, eu comecei a pesquisar preços de outras universidades aqui na região. Por quê? Porque eu gosto de encher minha cabeça com coisas, assim, gente. Tava pensando em fazer outro curso, né, ao mesmo tempo seja de tecnólogo ou uma outra graduação semipresencial. Não sei, né? Tava pesquisando e realmente, gente, o preço dessa universidade é muito acessível. A gente fala mais sobre isso na live. E é algo que é sustentável ao longo do tempo, porque, né, é um método que a gente aqui no Brasil às vezes não tá muito acostumado. Mas ele, assim, não sou eu que pago, né? São os meus pais, por enquanto. Mas é algo que dá pra você controlar, se organizar muito bem. Então, não é algo que fique confuso. Pelo menos aqui em casa a gente consegue manter bem a ordem dos pagamentos. E a gente não é muito caro. É menos que uma mensalidade normal aqui numa universidade da região que eu moro. Então, com certeza tem sido algo que tem continuado a mostrar que é muito bom. Então, mais um ponto positivo. Terceirizando aqui a lista dos pontos positivos, eu quis colocar o custo-benefício.
gente, porque quando eu comecei a analisar tudo isso ao mesmo tempo, como essa universidade ela abre espaço não só para ter um ensino de qualidade, como ao mesmo tempo ter tempo para fazer as outras coisas da minha vida, aqui de casa. Só reforça isso, gente, que é uma universidade que ela quer que você tenha um ensino bom, mas também não a custo de tudo. Porque se vocês pesquisarem como funciona o sistema das universidades americanas, é um negócio horrível, gente. É feito para escravizar as pessoas, seja financeiramente, seja emocionalmente. É um sistema que drena muito das pessoas, não é algo prático de qualquer forma. Então, essa universidade ela vem com essa outra proposta de reverter isso. E eu tenho visto na minha vida, sabe, gente? Eu consigo adiantar quase todas as matérias entre segunda e quarta. E nos outros dias eu faço cursos, eu vou atrás, eu tô fazendo esses vídeos agora. Por quê? Por conta dessa flexibilidade, por conta que é uma universidade que foca nisso, certo? De você viver a sua vida além dos estudos, você não ficar só preso ali no que você está aprendendo no momento. Então, essa foi a lista dos pontos positivos. E agora vamos para a lista dos pontos negativos. Bom, gente, vocês vão perceber que essa lista de pontos negativos, eles caem basicamente no mesmo nicho, tá? Não sai muito fora disso, que é o que? Comunicação, tá bom? O primeiro e a pior coisa, assim, que eu tive mais problemas até agora, é a comunicação. Como assim, Isa? Comunicação com o meu Program Advisor, com meus colegas e com os meus professores. O que é um Program Advisor, primeiramente? O Program Advisor, ele vai ser o seu conselheiro, assim, vai ser a pessoa que vai te ajudar. Qualquer dúvida que você tem, né, pra ele te ajudar e tal. Você tem um chat ali, um e-mail, e essa pessoa meio que vai te direcionar ali no que você precisa fazer na universidade, sabe? Então, esse é o papel dele. Porém, não é isso muito que acontece, tá? Como é tudo online e todo mundo tem um fuso horário diferente, fica muito confuso. Esse meu Program Advisor, eu já mudei, 3 vezes de Program Advisor, porque teve umas mudanças lá dentro do sistema, eu não entendi muita coisa. Eu já tentei, e assim, tem o chat, já tentei mandar mensagem pra ele no chat, não deu certo. Os e-mails também, eu acho que existe um ruído de comunicação. Então, eu tava tentando, por exemplo, entender o meu perfil como homeschooler lá, que eu tinha feito transcript, tinha enviado. E aí eu não sei por que deu um problema e o meu Program Advisor não estava conseguindo resolver. Mas é só com isso, Isa? Não. Professores eu sinto que também tem uma dificuldade, não tem muito esse negócio de você pedir ajuda pro professor, ter uma conversa. Porque aquilo lá também, gente, todo mundo tá num fuso horário diferente. Então, a única forma que eu poderia conversar com os meus professores é pelo chat, que não funciona muito bem, tá? A maior parte é um chatbot que te responde, e quando você entra com uma pessoa é meio complicado. E e-mail, gente, só que será que vale a pena? Sabe? Eu acho que no mundo dos estudantes, mandar e-mail pro professor é a mesma coisa para você ligar, sei lá, ligar para alguém nos dias de hoje, sabe? É a mesma vibe. Então, eu pelo menos não gosto muito. E, assim, Isa, é algo muito problemático, que seja algo, assim, cause muito problema? Gente, não. Porque eu tive esses problemas com meus Program Advisors, mas até agora não deu nenhum problema no meu status de estudante, não deu nenhum problema com os meus documentos, eu tô conseguindo estudar normalmente, tá? Então, é uma questão, assim, um pouco mais pontual, sabe? Putz, tô com uma dúvida aqui, não tenho uma informação, e quando eu quero, tem um problema, tá? É algo a se levar em consideração, tá bom? Mas, por enquanto, é essa coisa chatinha, sabe? Que sempre fica ali. Mas é isso, gente. Gente, o segundo problema, ele é um problema dependendo de você.
você que me assiste, isso vai depender de você se é um problema ou não, que é a socialização. Por que isso é um problema? Porque é uma faculdade online, gente. Então, todas as interações que você vai ter com as pessoas são online. E a maioria das pessoas, que nem eu falei, moram em lugares muito estranhos, muito diferentes. E isso é muito legal, porque a gente consegue entender um pouco mais da cultura das outras pessoas. Mas quando chega ali pra conversar, é muito difícil. Nesses 6 meses de aulas, eu fiz uma amizade, e tipo, já faz uns meses que eu não converso com ela, porque ela mora no Oriente Médio, não vou entrar em muitos detalhes, mas é complicado. Então, assim, se isso é um problema pra você, se você é uma pessoa muito comunicativa, você quer ali estar com as pessoas, talvez isso seja um problema. Pra mim, nunca foi um problema, tá, gente? Eu me acostumei a ficar mais na minha nessa questão dos estudos. E tem a questão, gente, não foi que eu não tentei, tá? Eu mandei mensagem pra um monte de gente, só que a maioria das pessoas não responde. Será que é porque a comunicação da plataforma é ruim? Talvez. Ou é só porque a gente estranha, as pessoas têm um pouco de receio e tá tudo bem também. E aquilo lá também, gente. Se você for mulher, tem esse ponto também. Porque eu não vou ficar mandando mensagem pra homens aleatórios que moram no Oriente Médio e na África, tá? Então, eu tentei só conversar com mulheres e não são tantas em comparação ao número de homens. Então, talvez se você for um homem, a sua experiência seja diferente. Mas pra mim, eu preferi não me arriscar, né? Não me colocar nessa posição. Mas, gente, eu acho que... Eu vou falar por mim, minha opinião. É uma coisa totalmente pulável, tá? Eu acho que essa questão da socialização você pode conseguir de outros meios. Eles têm fóruns no Facebook. Gente, coisa de velho, né? Facebook. Eles têm outras formas que você consegue se conectar com pessoas fora da universidade, tá? É mais ou menos isso. Bom, gente, essas duas últimas questões pra mim, elas pegam um pouco mais pra mim por conta dos objetivos profissionais que eu tenho no futuro, tá? Então talvez pra você isso não seja um problema. Gente, tudo que eu tô falando aqui, analise na sua vida qual é o seu panorama, porque a minha vida, ela provavelmente é muito diferente da sua, então você precisa entender ali o que casa pra você, tá bom? Então, a terceira coisa que eu coloquei aqui foi networking. Porque, gente, querendo ou não, networking é muito importante, seja para você conseguir estágios, seja para você conseguir acesso a outros ambientes. Gente, você tá querendo falar de se aproveitar das pessoas? Não é isso, mas quando você tá ali em contato com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, fica mais fácil para você encontrar oportunidade de trabalho, de estágio, outros cursos que fazem sentido para onde você quer chegar profissionalmente. Então, ter esse contato, seja com os professores, com outros alunos, pessoas que estão ali perto, muitas das vezes é algo interessante, né? Dependendo do que você planeja para o seu futuro acadêmico ou profissional. E eu não posso falar também que eles não têm isso. Eles têm um Career Learning Center que eles colocam várias coisas lá, tipo como se preparar para entrevista, como você pesquisar empregos, coloca vários sites de empregos ali que você pode pesquisar. Então, eles têm sim essas ferramentas, só que essa coisa de você ter o tete a tete, você ter a comunicação mesmo, cara a cara com as pessoas, é mais difícil, tá bom? Career Learning, último, mas não menos importante, essa é mais, como eu falei, específica para mim, pesquisa, gente. Porque muitas universidades, faculdades, se você tem um contato com o professor, você cria um relacionamento, esse professor ele pode te colocar para fazer pesquisa ou fazer projetos acadêmicos junto com esse professor. Porque para mim isso é uma coisa que não é problemática, mas também não ajuda muito, porque eu quero seguir minha carreira acadêmica, certo, gente? Eu queria muito fazer um PhD. E programas de PhD, ou você precisa ter tido experiência como professor, ou experiência de pesquisa. E isso, infelizmente, é algo que eu não vou conseguir ter acesso. Então, se você também é como eu, quer seguir por esse meio acadêmico, você quer
sei lá, seguir num ramo mais da ciência mesmo, talvez isso seja um problema. Mas é aquilo lá também, gente, uma forma que eu tô pensando é que dá pra resolver com outras coisas. Então, eu tô com uma deficiência nessa área, eu tô tentando buscar outras formas de fazer isso que não seja necessariamente centralizada, né? Mas é um pouco aleatória essa última, tá bom? Bom, gente, então esses foram os pontos fortes e os pontos fracos, tá bom? E qual é o meu panorama geral, tá? Com base em tudo isso, com base em tudo que eu vivi. Gente, eu acho que é uma universidade maravilhosa, sabe? Vale sim a pena se você está começando, se você é como eu, um homeschooler que já quer adiantar um pouco aí a sua carreira, né? Começar um pouco antes da faculdade, se você já quer ir alavancando essa área da sua vida, eu acho que super vale a pena, gente, porque eu vejo assim comparação de outras universidades, não só do Brasil, mas ao redor do mundo. É um material muito bom, como eu falei, tem um custo-benefício maravilhoso, flexibilidade, que é algo para mim muito importante, é muito bom. E para mim, os pontos fortes, eles ultrapassam o valor dos pontos fracos. Então, se eu tivesse que fazer essa escolha de novo, eu com certeza escolheria a You People, tá bom? Claro que você precisa analisar o que faz mais sentido para você, para aquilo que você quer no seu futuro profissional, o que você quer alcançar na sua vida, claro. Mas eu acho que de onde eu tava, comparando com a Isa de 6 meses atrás e hoje, eu acho que a minha vida já melhorou muito, eu aprendi muita coisa. E eu tô muito feliz, gente. Eu acho que se eu tivesse esperado esse ano, estaria numa situação mais complicada, né? Eu tô me sentindo realizada, sabe? É um sentimento que eu não sentia, por exemplo, não tava sentindo isso ano passado. Então, poder tá aqui fazendo algo ativamente pro meu futuro é maravilhoso. Eu tô me sentindo muito bem. Sinto que, sabe, eu tô nadando e nadando e logo logo vou chegar no meu objetivo. E a universidade, gente, uma coisa que eu gostaria de mencionar também é que ela, assim, você pode fazer o seu ritmo. Então, por exemplo, esse ano eu não tirei férias e não vou tirar. Por quê? Porque, meu, se eu conseguir terminar a faculdade com 20 anos, tá no lucro, gente. 3 anos aí de bacharel. Então, eu tô querendo fazer isso o mais rápido possível, sem burnout, sem fazer mal feito, claro, né? Porque a gente tem que prezar por certas coisas que são mais importantes. Então, eu acho que, assim, esse modelo de universidade é o melhor que eu tenho vivido hoje e com certeza não teria outra oportunidade, até porque a gente tem universidades online no Brasil, mas é uma metodologia diferente, muitas das vezes são aulas gravadas. Então, eu acho que é uma questão de você olhar mesmo para o que você quer, para onde você quer chegar, o que você tem hoje que você pode fazer. Então, minha resposta é: vale a pena sim, gente. Continua sendo uma faculdade muito boa. Mesmo com esses probleminhas que eu mencionei, ainda, assim, gente, o material é muito bom. Eu não tenho uma aula que eu, tipo, putz, não entendi ou fica acumulando, sabe? Eu sempre entendo muito bem o código, gente. Eu tô amando escrever os meus próprios códigos. Eu tô me sentindo uma it girl, entenderam? It girl. Ai, gente, foi uma piada sem graça, né? Enfim. Então, eu tô muito feliz, tô realizada e spread the world, ok? Eu acho que se você for começar, eu tenho certeza que se você se esforçar, você vai conseguir tirar o melhor proveito dessa universidade. Claro que, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Peço, se você gostou, para dar o triplo C, curte, comenta e compartilha, certo? Manda mensagem ou no meu Instagram, que é IsaBC, ou aqui no comentário desse vídeo, se você tem uma recomendação de vídeo, se você quer que eu faça alguma coisa diferente, tá bom? Vai ser muito bom ouvir de você, tá bom? Até a próxima!